hoje a gente vai receber uma empreendedora que apoia o projeto Mulheres que Empreendem desde a primeira edição. Desde a primeira vez que eu cheguei para ela e apresentei o projeto, ela simplesmente abriu as portas da empresa dela e falou, vou te apoiar. E é apoiadora também do Mulheres que Empreendem Online. Ela é empresária há muitos anos. Eu a conheço ai meu Deus, não sei se eu falo a quantidade, porque vai entregar a nossa idade. Mas assim, há uns 30 anos eu acredito que eu a conheço. Ela já foi minha professora. É uma mulher que eu admiro como empreendedora, como empresária, como mãe, como esposa. Com vocês, Adriana Fontes. Oi, nossa, Gisele, você até me comoveu de tanto que você falou bonito aí. Mas, gente, para quem não me conhece, né, eu sou mais conhecida como Adriana Fontes mesmo. E estou na Fontes Informática há 34 anos, vai fazer 34 anos que meu esposo Ivan fundou, né, a Fontes. E eu trabalhava no banco e sair do banco para poder trabalhar para mim mesma. E eu lembro da Gisele, é um fato engraçado que eu vou falar. Quando eu abri a Fontes, que ainda era junto com a minha casa, que era um cômodo só, eu recebi a Gisele como aluna. E a Gisele acho que tinha lá seus 13 anos, não lembro. E ela sempre tão precoce, tão danada. Eu falei, gente, essa menina vai longe. E foi, né, Gisele? E desde aí, a gente começou uma amizade. Depois o filho dela foi da sala de um dos meus filhos. E a gente manteve. Então, assim, desde que a Gisele me procurou a primeira vez sobre o projeto de Mulheres que Empreendem, eu apoiei demais. E agora o online, meu Deus, eu fiquei, assim, super feliz mesmo, Gisele. Eu acho que esse projeto seu vai longe. Eu estou até um pouco constrangida de estar aqui, porque a gente recebeu tanta mulher, assim, maravilhosa, empreendedora. Começou com a Cida, né? Que é uma mulher, assim, que está há tantos anos no mercado e de sucesso. E eu fico até um pouco inibida, né, de estar aqui. Mas, assim, eu vim com o objetivo de mostrar que eu sou mesmo, né? Como mãe, como mulher, como amiga, como empresária, como tudo. É isso aí. Maravilhosa. Adriana, como eu falei aqui, eu conheço ela há muitos anos, né? A gente se conhece há muito tempo. E eu sei um pouco da história dela, né? Porque, como ela falou também, meu filho é ainda da sala do Léo. De um dos filhos dela, do Léo. Fofo, né? O Léo. Verdade. E eu pude acompanhar o crescimento da Fontes Informática, né? Isso. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu fui para fazer uma aula de informática. Não era isso? Sim, isso mesmo. A Fontes começou com um projeto de cursos mesmo, de treinamentos. E quem dava os treinamentos no início era o Ivan. Só que, posteriormente, eu também cheguei a dar aula, muitas aulas. Eu peguei alunos assim, eu tenho alunos que me chamam de tia até hoje. E eu tive alunos assim, gente, eu tenho um carinho enorme pelos meus ex-alunos, né, vamos dizer assim. E a gente ministrava aula lá na época, era um curso muito procurado. Hoje, você acredita que ainda ligam na Fontes procurando curso de informática? Mesmo? Ligam lá. E eu lembro que não tinha muito lugar, né, Adriana? Assim, Não, não tinha. Era inovador, muito inovador. E esse negócio durou bastante tempo. Foi bastante tempo. Depois, as pessoas já vinham sabendo, os meninos hoje já nascem, né? Sabendo um pouco de informática. Então, assim, o negócio foi acabando aos poucos. E nesse acabar a gente mudou de ramo, mas assim, dentro da própria informática. O Ivan, ele tem uma área de informática, a área de tecnologia, de rede, de processamento, ele simplesmente, ele fica só nas empresas. Ele não vai na Fontes, no escritório Fontes, né? Que fica ali na avenida, ele não vai lá. Porque ele fica tomando conta da informática das empresas. Ele possibilita várias inovações dessas empresas, ele protege essas empresas, então ele tem uma estrutura totalmente diferente do que eu trabalho. Eu trabalho hoje com comunicação visual, ainda estou engatinhando, confesso que ainda tem muito a aprender, muito mesmo. Eu estou muito engatinhando ainda, mas tudo que eu faço com muito carinho e as meninas também fazem com muito carinho. A gente é uma empresa assim, familiar, mas é uma empresa que recebe todo mundo com muito carinho. Então, assim, a gente poderia estar muito além do que a gente já está, mas a gente tenta todo dia dar um passo, sabe?
e a gente faz assim, é tudo com muito cuidado, com muita atenção com o cliente, que eu acho que hoje em dia as pessoas estão carentes disso também. Verdade. As pessoas vão lá às vezes para fazer um serviço, mas elas se abrem. Então isso também é um pouco de carência. Eu acho que a rede social, ela veio muito para inovar, mas ao mesmo tempo ela criou uma frieza que eu noto assim, que as pessoas têm vontade de conversar. Sabia? Assim, por mais que é tudo via WhatsApp, mas as pessoas chegam lá às vezes querem falar. Por exemplo, o dia que eu recebi a Gisele lá, para poder fazer o convite. Foi. Eu falei, Gisele, são 10 minutos, que é o que eu tenho. A gente ficou 1 hora. Foi verdade. Mas é por quê? Porque o assunto foi bom, é agradável e a gente sente falta disso. É verdade. Eu acho que isso aí faz parte de todo o processo, de todo empresário, eu acho. É verdade. Né? E eu acho que isso está em falta hoje também. Está em falta também. Não é todo lugar que você chega que você tem essa receptividade, que eu considero também fundamental. Não é um negócio assim, é importante. Não, é fundamental. Né? Se você não acolhe a pessoa que chega no seu negócio, como é que a pessoa vai ficar? Eu acho, por exemplo, a gente faz um pouco lá também, noto muitas meninas fazem, eu também faço, um pouco de consultoria. De repente a pessoa chega lá com uma ideia na cabeça e ela não consegue passar aquela ideia. Então a gente tenta entender e tenta ajudar o cliente. Então, assim, quase tudo que nos é proposto é feito. Quase tudo, assim, não estou dizendo 100%, mas 99% a gente tenta fazer. Se a gente não faz, a gente corre atrás para o cliente e a gente consegue. E além disso, nós temos os clientes, pessoas físicas que vão lá, e nós temos também muita empresa. Que são clientes do Ivan e fazem lá com a gente também, né? Muita coisa, que é muito importante. Eu atuei como arquiteta, né? Eu era cliente de vocês. A Gisele foi uma cliente de projeto, impressão de projetos. Inclusive, impressão de projetos, a gente está há mais de 20 anos, né? Imprimindo, temos vários, né? Colaboradores, assim, arcos, que eu acredito que não chamo de concorrentes, que são também que fazem os mesmos serviços que eu, que o sol é para todo mundo. Eu acho que está todo mundo muito bem. E eu acredito que eu não me preocupo com isso. Eu acho assim que a gente faz do nosso jeitinho. Sim, o cliente para nós é muito importante. E eu falo com as meninas, gente, o cliente tem que tratar muito bem, mesmo que ele não dê retorno ali financeiro, não é preocupar só com isso. É preocupar, então, então vai senhorinhas lá, sabe? Vai crianças, vai gente assim de outras cidades. Então, assim, é gostoso, a gente recebe muita gente lá. E é muito bacana isso, sabe? E eu lembro quando eu me formei, era só vocês, né, que faziam impressão de projeto. Na época era. Era só vocês. Na época era só a gente. Mas eu sempre, acho que agora deve ter. Né? Sempre inovador. Sempre. Assim, eu tô falando por isso. O curso, ninguém tinha. Quando eu me formei, era só vocês isso, que Gisele, eu falo isso que isso é do Ivan, sabe? Isso aí nem é meu. Ele é um visionário. Eu não sou. Ele a plotter, a primeira plotter que fez projeto, o Ivan planejou ela assim 10 anos antes de bombar o projeto. O pessoal fazia à mão, o Ivan já tinha plotter. Olha. Então, assim, é muito à frente. Eu, às vezes, não consigo acompanhar muito isso, não, sabe? Eu sou um pouco mais... Mas porque o Ivan também é... Terna, mais devagar. O Ivan é muito antenado. Isso que eu ia falar, o Ivan é muito acelerado. Muito também. acelerado. Eu acho que... Eu sou muito acelerada com meus filhos. Mas, assim, na empresa eu sou um pouco, assim... Eu teria que ter um pouquinho mais de impulso. É mais comedido. Eu acho, eu sou mais, assim, tranquila. Eu gosto das coisas mais devagar. E sempre, mais devagar e sempre. Que é um método assim que eu tenho. Mas assim, essa visão aí é do Ivan mesmo. Essa inovação que você está falando. Sei. Ele já está vendo outras coisas, já está com um projeto assim, e até faz lá em casa, uns projetos novos que estão aí. Que ele falou, Adriana, se você estivesse aqui comigo, já estava no mercado. Eu ainda estou assim, eu tenho que acudir meus filhos, é faculdade, é escola, é lá na Afonso. Então assim, eu não consegui ainda... Não, até porque, né, Adriana, são 4, né, gente? Pra quem não sabe, ela não é só mãe, ela é mãe de 4, né? E empreendedora. E aí eu queria entrar com você, porque nessa época que eu fiz o curso lá, você ainda não era casada. Era casada. Já era casada? Era casadinha de novo, eu lembro de você lá, pouquinho. Por isso eu tô te falando, deve ter uns 30 anos, porque a Afonso vai fazer 34. Então deve ter mais ou menos uns 28, Gisele. Vamos falar assim, para diminuir a nossa idade. Ai, meu Deus, uns 28. 20, né? 28, mais ou menos. Então você era casada de pouco, não tinha os meninos, né? Não tinha nenhum dos meninos. Não tinha. Eu vi todas as suas, né, gravidez e tal. Isso mesmo. E aí eu vi você crescer muito como pessoa.
não só como empreendedora, empresária, mas como pessoa mesmo. Você acredita que a maternidade, ela é um fator que agiliza esse crescimento, assim, que potencializa esse crescimento? Olha, eu vou falar a minha opinião, né? Sim, porque assim, claro. é muito pessoal. Eu demorei um pouco para ter filho, demorei acho que 5 anos. Até o Ivan me dá um ultimato. Tá na hora, tá na hora. Mas enfim, eu tinha medo às vezes. Então eu acho assim, mas o filho no momento certo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. No momento certo, eu queria 10 meninos, falar a verdade. Eu queria 10, 6, eu não sei quantos. Mas como eu comecei aos 29, não tinha tempo de eu ter isso tudo, né? E eu tive uma gravidez que eu perdi, logo depois do Xande, eu tive o Xande, depois eu perdi, e depois tive o Cris. Então, assim, não deu tempo. Tanto é que eu tive o Bernardo com 40 anos. Aí eu contei minha idade, né, gente? Felizmente. Mas aí, eu acho assim fantástico. Eu acho que amadurece muito, eu acho que a gente cresce muito. Eu amamentei, eu curti choro, curti tudo. E eu tive o privilégio de morar do lado da Fontes. Isso me ajudou muito. Ainda tem uma rede de apoio, né? Que tem uma moça que trabalha comigo, que é a Zeni, né? Já tem muitos anos, já tem 25 anos que está comigo. E ela apoia muito, até ela mima muito os meninos. Eu até xingo um pouco, sabe? Mas ela está comigo e tem um pessoal, as meninas da Fonte, sempre tive um apoio da Soraya, hoje nós temos a Slaila, a Giovana, né? Que estão comigo lá, então me apoiam muito. Então, assim, foi indo, sempre foi leve. Pra te falar a verdade, eu não sei se eu passei essa imagem, mas sempre foi leve. Essa criação sempre foi leve. Eu sempre achei que pra você era muito leve, porque até pra ter 4, amor, né? Você sabe do que eu passei também, né, com o Eduardo, sei. Né? E assim, pra mim era um pesadelo pensar em outro filho, né? Era aniversário do Eduardo, estavam todos lá. Todos. E eu ainda falava com a Adriana, é pra mandar todos. Mandar todos. Vai mandar só o Léo. Eu falei, não, senhora. Aí eu mandava o Bernardo. O Bernardo principalmente. Principalmente, e em todos. Porque eu sou fã do Bernardo. Bernardo, se você estiver assistindo a gente, eu sou sua fã. Pois é. O Xande já era mais velho, né? Porque o Xande foi embora primeiro também. Ele dá uma diferença de 5 anos do Cristiano, né? O Xande está quase formando agora, se Deus quiser. Médico. Agora em julho, com muito sacrifício, mas eu vai. Já te falei, né, que se eu ver ele no consultório, eu desmaio, porque eu não vou acreditar. Vai. E agora o Cristiano também já está engajado, já está indo muito bem, está gostando muito. Eu fico muito feliz, né? Porque a felicidade da mamãe é ver os filhos felizes, né? Exato. Independente do que eles estão fazendo. Exato. Se eles estão felizes, a única coisa... Gisele, são poucas coisas que me tiram do sério. Mas o que me tira do sério é ver meu filho triste. Isso me tira. Isso me desequilibra. Porque não é muita coisa que me desequilibra, não. Você acredita? Eu acredito, eu não desequilibro fácil. Eu vejo você muito firme. Isso, eu durmo bem, eu tô bem, mas assim, um filho assim com algum probleminha que tá chateando, me desequilibra, aí é só oração mesmo. Eu gosto muito de rezar, então eu rezo. Então eu concilio, sou mãe, gosto muito de ter meu momento de oração, gosto muito, trabalho, vou na Fontes, levo coisas novas, igual, né, levei para você aqui a questão da carteira, e tem outras coisas vindo por aí. As outras coisas também, ó, vamos mostrar. Porta-copos, tudo personalizado a laser, então são coisas assim, que ficam pro resto da vida. Dá para mostrar a personalização aqui, Bianca? Isso. A gente fazendo a câmera trabalhar, coitada. Isso. Aí tudo hoje que pode personalizar com laser, a gente personaliza. Maravilhoso. Tá? E isso foi uma inovação do Ivan também. Eu só entro e aperfeiçoo e vou entrando aos pouquinhos, como eu disse no início, engatinhando. E aí você está falando do Ivan aqui, né? O Ivan é uma personalidade
em Arcos. Isso. Né? Ele está à frente de alguns órgãos importantíssimos. Importantíssimo. Associação né? Comercial, Santa Casa, Federaminas. Importantíssimos também para nós, empreendedoras. Também, né? para as mulheres também. Exatamente. Tanto é que a gerente lá na Associação Comercial é uma mulher, né? É a Gilma, né? Então ela tá maravilhosa. Ela ela também faz um trabalho bem bacana. E aí eu vi também o Ivan alcançar esses postos, né? Porque na época que a Fontes começou, ele já era muito bem falado em Arcos, enfim. Isso. Mas vi também o Ivan crescer. E já te falei que eu te admiro muito como esposa, porque eu nunca percebi em vocês um relacionamento de concorrência, né? Assim, Isso. o Ivan alcançou, então eu quero. Não. Né? Assim, cada um. Não existe isso lá em casa. Eu não acho existe. maravilhoso. Não existe entre eu e ele como empresários, né? Ou como querer cada um ficar melhor que o outro. Não existe isso. Muito pelo contrário. Até acho ótimo dele aparecer mais, não importa, não. Acho que é merecedor mesmo, que ele empenha muito. E não existe também nos meus filhos. Não existe essa concorrência entre eles. Deu coincidência do Xande estar fazendo medicina, do Cristiano querer? Ok, mas não são concorrentes, não são... assim, que eu aprecio muitas pessoas, Gisele, eu acho que o que é bom a gente tem que fazer. Se você vê numa pessoa uma coisa bacana, faça. O que tem? Não tem nada a ver com admiração. Mas nunca com concorrência ou degradando o outro, assim, né? Denegrindo a outra pessoa. Nunca assim. Mas sempre admirando. Seus filhos se dão muitíssimo bem, né, Adriana? Eu acredito que lá dentro da família deve ter uma coisa ou outra. Lógico, normal, tem, né? lógico, que também normal. Vocês não são ETs, são não seres tem humanos. Jeito, não tem né? jeito. Mas eu sempre percebi todos eles se dando muito bem entre eles. Eu falo até mais do que se dando bem. Eu sempre vi um cuidando do outro. Sempre vi, né? Acompanhei os 4. Principalmente o Cris tem um espírito protetor. Protetor, ele é fofo demais. Ele tem muito isso. Ele é assim, ele protege o Xande, ele defende o Xande, porque o Xande é tranquilo demais, né? Aí o Cris vai lá e entra na frente e defende. Protetor. Protetor. E eu queria te fazer uma outra pergunta a respeito dos seus filhos, porque como eu os conheço, né? Uns mais do que os outros, né? Por motivos óbvios, né? O Léo da sala do Eduardo e tal. Mas eles têm personalidades bastante distintas. Muito. Todos eles. Todos eles são muito diferentes. Né? Eles têm algo em comum. Claro. Assim, que eu noto, assim, todos eles têm um jeito de viver, assim, muito único, iguais. Mas são muito diferentes ao mesmo tempo. Todos, cada um tem uma característica. O Alexandre é muito tranquilo e, assim, ele vai no tempo dele, né? Dele, isso aí desde pequeno. E eu falo isso muito, eu comento com as pessoas que isso é de gravidez, acredita? Assim, eu noto que, por exemplo, quando eu tive o Alexandre, ele amamentava de 3 horas. Pontual, ele nada fazia ele sair desse ritmo. Eu podia fazer uma festa durante 3 horas, que era 3 horas o reloginho dele para amamentar. E assim até hoje, ele é todo, né, vai no tempo dele, todo certinho. O Cristiano já era 1h30. Eu não dava tempo de descansar, ele era guloso, ele queria mamar, então assim, eu não tinha muito tempo. Então até hoje o Cristiano, ele é mais assim, corre mais atrás, mais acelerado um pouco, né, que o Alexandre. O Léo dormia, o Léo não acordava. Se eu deixasse, o Léo ficava o dia inteiro dormindo, até hoje ele dorme se deixar. Ele vai para as festas, ele é muito tranquilo, muito. O ritmo dele também permaneceu. Agora o Bernardo, assim, 1 hora, 15 minutos, 2 horas, acelerado. E continua assim. Eu falo com a Adriana que então, somos diferentes. Eu acho o Bernardo muito parecido comigo, né? Eu já falei isso. Eu acho a gente muito parecido. Desde pequeno você fala isso? Desde pequeno. Mas eu sonho em ser o Léo. Isso. Que é uma calma, uma tranquilidade, uma paz fora do comum. Ele é. Maravilhoso. E o Bernardo acelerado. Acelerado. E como que foi pra você, enquanto mãe, lidar com essas personalidades? Porque assim, na minha cabeça, tá, Adriana? Se eu estiver enganada, você me fala. Eu tenho um só, né? E também empreendo desde sempre, como você sabe. E eu sempre achei muito difícil lidar com um filho só, empreender, conduzir a minha casa,
né? Eu sempre achei muito difícil. Eu fico pensando se eu tivesse 4 com personalidades distintas para ter que lidar com tudo isso. E, na minha visão, seria muito difícil. Eu não sei se para você foi também desafiador, assim. Não foi difícil, não. Igual eu te falei, foi leve, Aham. assim, o tempo que eles acordavam de noite, adoecia, essas coisas. Mas essa questão de personalidade, Gisele, essas diferenças que existem entre eles, o que eu penso? Todo mundo fala assim, a gente criou os filhos todos iguais e cada um é de um jeito. Eu acredito que os pais têm o plano, né, de criação, a gente tem lá um padrão lá em casa, assim, que é nosso padrão de criação, do que a gente acha correto. Sim. O Ivan tem, eu também tenho, entendeu? E quando outras famílias têm, que a gente respeita todo mundo tem um padrão de criação. Mas eu acredito também, ao mesmo tempo, que eles têm a individualidade de cada um. E você tem que moldar de acordo. Então, eu nunca fiz a mesma coisa que eu fiz para o Xande e para o Cris. Entendi. Nunca fiz. Eu fiz para o Xande de um jeito, eu abordo o Xande de um jeito, o Cris de outro jeito, o Léo de outro jeito e o Bernardo de outro jeito. Então, eu tenho essa diferença, não de amor. Sim. Não de amor, entendi, claro. Não de financeiro, nada disso. É de nada tratamento, disso. Né? É meio de tratamento, porque eles são diferentes. Sim. Então, eu tenho um jeito de chegar no Xande e também tem um jeito de chegar nos outros, no Cris, no Léo, no Bebê, todos eles são diferentes. Então, eu não posso abordar eles da mesma maneira. Isso eu nunca fiz. Desde pequenos, eu sempre gostei de arrumar eles bem arrumadinho, levei nos médicos, toda aquela tradição toda sempre foi feita. Estudar, sempre procurei que eles estudassem, fossem educados, mas ao mesmo tempo eu tenho uma maneira diferente com eles de abordar cada um deles. Um cobrar mais, o outro cobrar menos, impor mais, o outro impor menos, por causa de personalidade deles mesmos. Isso. Agora, bravo lá em casa, mais eu e Ivan, né? Então, a questão deles de ser educados também é muito mérito dele. Não é que eu passo mais a mão. Eu sou mais brava no dia a dia. Eu não acho que você passa a mão. Não passa a mão, não. Eu sou brava no dia a dia. Assim, aquela coisa de. O Ivan é assim, uma vez, pronto. Né? Eu sou toda hora. Então é assim. Eu sou bravo toda hora. E o Ivan é bravo só de vez em quando. O Ivan é calado, né? Mas calado. ele é muito firme. Mas quando ele fala, isso. E eu falo o tempo todo, né? eu xingo o tempo todo. Vai pra escola, posso faltar de jeito nenhum. Vai pra escola. Essas coisas. Fecha a roupa, essas coisas que, falar a verdade, muda só o endereço. Tudo igual. Em todos os Tudo lugares. querem dormir, não querem ir pra escola, não querem estudar. Isso é normal. Todos eles têm que dar uma empurradinha. Principalmente filho homem, né? Principalmente, você tem homem, principalmente filho homem. Então, e para você foi um processo natural, então? Foi natural. Lidar com essas personalidades. Natural. Assim, nasceu, você foi vendo, isso aqui é diferente, então vou respeitar, né? Vou lidar de uma outra forma. Para você foi acontecendo naturalmente. 4 filhos, eu com o Ivan combinamos de ter. Combinamos mesmo. No quarto ele já falou, ai meu Deus, acho que tá muito pesado. Mas se eu e o Ivan tivesse deixado, eu seria isso. Não, 6 era certeza, Gisele. Isso era certeza. Eu te admiro demais. 6 era certeza. E sem demagogia mesmo, mas é sério. Não, eu acredito. O pior é que eu acredito. 6 eu queria muito. Eu sempre gostei de ir Por exemplo, tinha aqueles negócios nas escolas, não sei se você lembra, Dia das Mães. Lembro. Gente, a Adriana tem 4 filhos. E o único dia que eu não fui foi quando eu ganhei o Bernardo, que eu acho que os meninos foram achando, ai, graças a Deus. Porque nós temos que aprontar, tem que pôr isso, tem que pôr roupa nova, tem que pôr não sei o quê. Mas é porque eu tinha tanto prazer e ali assistir de todo mundo, sabe? E de ver as mães emocionadas. Meu Deus, aquilo me dava um prazer. Até hoje eu vou, né? Porque ainda tem a do Léo lá. Eu vou, mas assim... E agora eu não sei como é que vai ser do Bernardo esse ano, que né, mudou de escola. Mas assim, é um prazer que eu tinha de ver as outras mães. Sabe aquilo que você gosta pra você? Sei. E você acha que tá todo mundo igual a você? Eu achava que todo mundo tava ali, assim, e eu acredito que a maioria, né? Estavam mesmo, né? A maioria, lógico. 90%, lógico. E assim, aquele prazer de ver o filho dançar, sabe? Ai, muito, muito gratificante. Eu falo com a Alessandra lá do maternal. Ai, tia Alessandra, queria ter um tanto de menino para voltar pro maternal e trazer eles aqui e acompanhar. Eu ficava assim, atrás da porta, olhando eles tocar flauta. Ai, meu Deus, muito gostoso. Muito. Gente, eu lembro que eu chegava lá, né, para assistir a apresentação do Eduardo e a Adriana ficava lá a tarde inteiro. Eu chegava lá, ela já estava lá. Isso. E aí eu ia embora, ela continuava lá, porque tinha mais filhos Tinha mais filhos para apresentar. E adorava. Tirava aquele dia para mim. Aprontava, arrumava o cabelo.
Eu gosto. Maravilhosa. E eu ia mesmo, bem alegre mesmo pra esse encontro. E voltava emocionada, era um dia emotivo pra mim. Ai, eu também ficava sempre emocionada. Muito emocionada. Eu ficava sempre muito. emocionada. Falava, chegava o dia, eu já queria chorar. Acho que mãe, né? Acho que mãe tem isso, né? As mães, E eu vejo coisas de mãe, eu fico muito emocionada. De outras mães. Nossa, eu acho lindo, vejo cada coisa que... Porque eu sou mais assim, eu corro muito, né, durante o dia, então assim, eu tenho que correr. E às vezes passa, né, da gente dar um colo, hoje eles maiores, né, fica mais difícil. Mas também assim, já não querem muito. Não querem, já 2 namoram, então já tem as namoradas, né, aí já fica mais difícil pra mim. Mas eu ligo todo dia, quando tá fora, todos os dias eu ligo. Ligo mesmo, pode estar achando ruim, mas eu tô ligando. O Eduardo falou comigo esses dias, mãe, a hora que eu for embora, você vai continuar falando comigo o dia inteiro? Eu falei, vou? Vou sim. O dia inteiro, isso mesmo. Você, senhor. Vai ligar. Isso aí. Isso. É verdade, vai ser, viu, Gisele? Porque você não muda não, viu? Não muda não, mesmo sendo namorada, não muda não. Você me conhece, né, Adriana? Eu sei. A galinha choca. Eu sei, e vai continuar. Vou mesmo. Porque não muda, Gisele, não muda. E você falou de uma coisa que eu sempre... É uma outra característica sua que eu sempre admirei, né? E quando você chegou aqui também, voltei a falar, já te falei isso, fora daqui, mas falei de novo. Você falou assim, que no dia da apresentação dos meninos, eu tirava esse dia pra mim, eu ia, me arrumava. Isso. Você... Eu falo apesar de 4 filhos, só na minha cabeça, tá, Adriana? Que eu acho muito difícil. Que eu fico pensando eu com 4, né? Porque eu com 1 filho, eu já não dava conta de me arrumar, assim. E eu fico imaginando você com 4, né? É mais complicado. E todas as vezes que eu te vejo, você está impecável. Sempre com o cabelo bonito, sempre bem arrumada, sempre com uma coisinha no rosto, assim, que for um batom e um negócio. Você está sempre muito bem arrumada. Qual é a mágica, querida? Para dar tempo. Para dar tempo? Para conseguir fazer. Primeiramente, eu sou uma pessoa que sempre gostei de me arrumar. Nunca com luxo, nada disso. Sempre até repito muito minhas roupas, eu arrumo meu cabelo, assim, eu gosto de cuidar. Mas assim, é uma coisa assim minha mesmo. Eu tenho uma espiritualidade comigo, Gisele, que é tipo assim, eu me arrumo por dentro e por fora. Antes de sair de casa, eu me arrumo por dentro e me arrumo por fora. Aquilo ali, às vezes, pode parecer um pouco invasivo. A Adriana tá de salto, tá de óculos, tá... Não tem nada a ver. Aquilo ali, eu sou tão simples, assim, muito. E assim, às vezes, assim, porque eu gosto mesmo de me arrumar, sabe? Eu tenho prazer. E todo dia, pra mim, é um dia novo. Eu acordo e falo, hoje é outro dia, então hoje eu vou começar de novo. Tô sempre começando de novo. Aí, às vezes, eu compro uma roupa, que seja, eu falo, vou pôr hoje. E põe. Às vezes é quarta-feira, eu vou pôr, quero. Maravilha. E põe um brinco. Vou na loja, já vou sair da loja com um brinco, eu faço isso. E minha mãe, é engraçado que a minha mãe, ela não era assim, né? Hoje ela tá bem assim. Ela falava, minha mãe não é assim. Não era assim. Não era assim. Ela falava assim, não, essa roupa é para ver Deus, essa aí é para guardar, não sei o quê. Aí eu acabava usando as dela, sabe? Aí ela ficava muito brava, né? Quando eu era nova, porque eu usava. Porque eu gostava de variar, né? Punha as dela. Mas hoje não, hoje eu acho que ela também põe também. Sim. Ela me fala, Adriana, você vai pôr esse sapato? Acabou de comprar. Eu falei, agora. É hoje mesmo que eu vou pôr. Mas assim, tudo muito, igual eu te falei, repito, nada com luxo, nada de marca, nada. Eu gostei, pode ser R$10, R$3. Eu conto um caso que uma vez eu estava em Furnas e eu perdi um brinco, sabe? Perdi esse brinco. E fiz minhas amigas que estavam lá comigo, até foi a Luciana, procurar esse brinco comigo. E ela falou, Adriana, por que você está procurando esse brinco? Quanto custou? Eu falei, R$2,99. Deus me livre! Eu não vou perder tempo procurando esse brinco. Mas eu gosto desse brinco. Eu gosto. Eu gosto, tenho carinho por ele. Então, assim, queria arrancar o seu tipo assim, pelo amor de Deus, Adriana, nós estamos aqui há 1 hora procurando um brinco de R$2,99. Mas entendeu? Não é sobre ter a coisa ali, é sobre ter aquilo ali que eu gostei, que eu comprei, que eu gostei, que é meu estilo. Um carinho com você. Comigo mesmo, né? Eu tenho um carinho comigo mesmo, mas não é só por fora, é por dentro também. Eu procuro todo dia me informar, espiritualizar, manter assim, bem perto de Deus mesmo, né? Que eu mantenho isso. Isso eu tenho muito comigo, assim, é meio meu. Não sai por aí falando, pregando, nada disso, mas assim, é uma coisa muito íntima minha mesmo, sabe? E eu me arrumo, e às vezes eu canto, e às vezes até danço. Assim, mas pra mim mesmo. Sei. Eu gosto, é meu mesmo, sabe? Assim, pra mim poder sair de casa. Gente, eu acabei de descobrir uma coisa que eu nunca
Tinha imaginado. Assim, meu mesmo. Pode estar assim, nas últimas, eu respiro, almoço e volto. Porque problemas, né, Gisele? Quem não tem, né? Ah, verdade. Quem não tem, todo mundo tem problema. É verdade. E é desafiador, todo dia é muito desafiador, eu acho. É verdade. Para mim, principalmente, porque às vezes eu lido com problemas da minha casa, problemas da minha empresa, problemas dos meus filhos, problemas meus mesmos, né? Então, assim, todo dia é desafiador. Então, o que eu faço? Acordo, hoje é um novo dia. E agora a gente vai chamar nossos patrocinadores. Gostaria que vocês assistissem com atenção, porque são pessoas que acreditam na educação, assim como a gente. E Adriana, com a Fontes Informática há tanto tempo no mercado, né? Você falou para mim que essa área de inovação é mais o Ivan e tal, mas eu vi a Fontes se transformar, né, ao longo desses anos, passar por várias fases. Você acha que é importante a gente começar, encerrar, estar antenado naquilo que está acontecendo hoje, no serviço que você tem que prestar hoje? Ou você acha assim que de repente existem empresas que podem ficar a vida inteira numa coisa só? Olha, eu acho que existem os dois lados. Hoje em dia, as empresas estão migrando muito para a internet. Então, hoje em dia está muito fácil você trabalhar. Você pode trabalhar num cômodo e vender na internet, né? Sim. Então, é o que eu te falei, aquele atendimento presencial está migrando para o fim, praticamente. Mas as pessoas estão sentindo falta. Eu noto, eu pelo menos sou das mais antigas, eu gosto de atender, eu gosto de olhar para o cliente, eu gosto de entender. Esse negócio de internet eu gosto muito, porque também é uma coisa muito rápida, né? Sim. E a gente pode fazer de onde a gente estiver. Então, isso aí é muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, o atendimento presencial é muito bom. E esse encerramento de ciclo que você falou, encerra, começa, encerra, isso aí é assim mesmo, eu acho que com todo mundo, porque as coisas, principalmente na informática, elas são muito rápidas. E são muito rápidas mesmo, acontece muito rápido. A gente não consegue acompanhar. Entendi. Totalmente em tempo real, não. É impossível, né? Se acompanhar. Você quer tudo ao mesmo tempo, mas não dá. Se você implantar tudo de uma vez no mercado, você vai estagnar, porque você não consegue tanta informação. Assim, eu, pelo menos, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes sou eu mesma. Então, eu gosto assim de pensar, eu gosto de inovar e acreditar naquilo lá, de entregar uma coisa boa mesmo. Entendi. Sabe? Igual eu te entreguei a carteira, é uma coisa muito boa. Eu fiz, eu procurei, eu inovei e eu criei. Entendeu? E foi então, engraçado assim, que você falou dessa junção da internet com o presencial, né? Porque eu vi na internet. Não Isso, foi? A carteira. isso. Postei na internet. Mandei uma mensagem para a Adriana no outro dia. Falei, Adriana, posso te ligar? Aí ela, pode. Não foi assim? Foi assim. E aí eu liguei, falei, Adriana, vi um negócio ontem, né, no seu Instagram, queria fazer um negócio personalizado, tal, do Mulheres que Empreendem Online. E a Adriana foi além da minha expectativa. Ela virou pra mim e falou assim, não, Gisele, super dá pra fazer, a gente faz. Isso. E dá, inclusive, pra escrever o nome da convidada. Isso. Foi você que me falou. Eu acho muito bacana, porque eu sempre digo isso para as meninas, o personalizado não é um personalizado todos iguais. Tem que ter um diferencial. Exato. Então, cada um é único, como nós, cada um somos únicos. Então, personalizar para aquela pessoa. Então, assim, isso demonstra muito carinho. Muito. Principalmente quem recebe, quem está dando. É muito a gente sente uma atenção genuína. Isso. Né? O que é difícil hoje. Isso, hoje em dia. Hoje em dia a pessoa fala, o que você quer? Aí, não, eu quero isso, então tá, pode me buscar tal hora. Isso. Né? E eu não acho que isso é um problema. É o quê? Eu não acho que isso é um problema. Mas eu acho que quando a pessoa vai além, por exemplo, igual você sabia já do programa, né, sabe da minha preocupação com esse negócio da exclusividade, que eu gosto de receber e tal, eu acho que você me sugeriu porque você conhecia e entendia, né, aquele universo. Então, eu me senti presenteada quando você falou, olha, além de colocar o Mulheres que Empreendem Online, vamos colocar o nome. Isso, né, o nome da pessoa, que eu acho assim, que a pessoa vê assim, foi feito para você. Exclusivo, Exato. exclusivo. E isso é muito bacana.
Eu acho muito bacana. Então, é onde eu falo, às vezes, lá na Afonso, que as pessoas vão, mas isso aqui eu queria uma coisa mais, mas está sendo exclusivo, é seu, é único, porque às vezes o cliente fala, manda para mim a amostra, assim, a gente pode até mandar uma amostra, alguma coisa, mas não cada um é um, então cada um a gente entrega para aquela pessoa, então é único, não tem como ter dois. Né? E a ideia é essa, né? Quando você fala, a gente trabalha com artes, personalização, isso. Né? A ideia é personalizar. Quando a gente fala de personalização, a personalidade é de cada pessoa. De cada pessoa. Né? Independe. Então, por exemplo, essa carteira você faz também para outras pessoas. Claro, para né? outras empresas. E que não cabe colocar o nome da pessoa atrás, né? Por motivos da própria empresa. Isso. Né? Às vezes coloca, por exemplo, a logo da empresa, já fiz para várias empresas. Inclusive, eles me deram, fui muito bem recebida onde eu ofereci. E a gente coloca o nome da empresa, a logo da empresa. E eu sugiro que, se por acaso eles quiserem alguma outra colocar o nome, ou em algum evento especial, que a gente coloca também. Maravilhoso. O nome das pessoas atrás. Maravilhoso. E não só nisso, tá, Gisele? Tem outra coisa. Não só com o meu material. Você pode trazer o seu material que eu faço no seu. Se a pessoa tiver, ela consegue comprar, às vezes, no mercado uma coisa bacana, vamos dizer, um porta-óculos, ou outro tipo de carteira, ou uma bolsa, qualquer coisa. Eu gravo em qualquer item da pessoa. Eu não faço só com o meu, não. Entendi. Esse meu eu quis criar, quis colocar lá, porque eu quis ter uma coisa rápida, igual a caneca, né? Uma coisa rápida, mas que eu assim... ganhei uma, inclusive. Isso. Vou mostrar pra vocês depois. Então, assim, a gente coloca para as pessoas que vão lá, mas assim, se você levar o seu item, eu faço nele também. Faço. E você falou uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui do empreendedorismo. Você falou assim, fui muito bem recebida nas empresas para as quais eu ofereci. Isso. Por que eu estou te falando isso? É porque eu percebo, né, às vezes nas mentorias que eu faço, nas minhas mentoradas, uma ideia de que o processo de venda é um processo passivo. Assim, de que só as pessoas me procuram. De que eu não procuro as pessoas. Né? Não é ativo, só passivo. Mas esse é um processo ativo, né? O processo de venda. Ativo, né? Quando você fala, ativo. Eu fui até e tal você é vendedor em todas as áreas. Você é vendedor como médico, você é vendedor como empresário, como lojista. Eu acho que você é vendedor em todas as áreas. Tanto é que eu gosto muito de palestra. Porque eu gosto de aprender, sabe? Com as palestras, eu adoro palestra. E por causa disso, para aprender assim como vender. Porque você vende um projeto, você vende um... Eu vendo um projeto para vocês, né? Isso. Eu falo que eu passei muitos anos sem entender de vendas. E foram anos difíceis para mim, eu diria. E aí, quando eu comecei a entender, eu fui entendendo que vender não é só aquilo que envolve dinheiro. Você vende uma ideia para o seu filho. Você vende uma proposta de viagem para o seu marido. Isso. Você, né, é o tempo todo. Você cria e vende. Você pensa numa possibilidade e vende o tempo todo. O tempo todo. Você cria e você vende. E eu acho que essa concepção de processo de venda passiva, né, de que, eu vou ali, eu mostro meu trabalho e as pessoas chegam até mim, isso é uma ilusão. E outra coisa que eu vejo que eu faço, isso é uma coisa que eu faço. Por exemplo, eu vou em algum lugar, noto que tem alguma coisa, vou naquele lugar fazer outra coisa. Não fui ali para vender, não. Eu fui ali fazer uma coisa pessoal. Eu noto uma possibilidade de estar apresentando meus projetos, minhas coisas, eu ofereço. Eu não perco a oportunidade, seja no sacolão, seja numa empresa, numa loja, qualquer pessoa eu não deixo de falar. E eu isso falo há quantos anos no mercado? 34, né? 34 anos no mercado. Vai fazer em julho. Para quem acha que, com o tempo as coisas ficam passivas, não ficam. Hã? Muito pelo contrário. Porque o que acontece? Hoje em dia, nós temos a internet e você compra tudo na internet. Então, assim, a concorrência é enorme, né? E então, chega a determinado momento a ser desleal. Até desleal. Eu falo isso, que às vezes é desleal, porque a pessoa está muito longe, está vendendo para alguém que de Arcos, né? Está vendendo para alguém aqui e está tirando o seu, né? A oportunidade das pessoas de Arcos, né? Inclusive, isso não é só no meu setor, é em todos. Claro. É roupa, tudo, calçados, né? Sim. Tudo. Eu vejo isso que tira um pouco a oportunidade da gente. Mas assim, a gente não pode desistir. Não pode desistir. E tem que ir inovando. Né?
Por exemplo, quando você chegou aqui, né, você falou que minha roupa estava bonita. Eu falei. Aí ela Tava falou linda. assim, você está escolhendo bem, você falou. Falei, né? as roupas dela, muito E bonita. aí eu falei que não era eu, né? Eu falei, as meninas lá da loja Isso. que estão me ajudando. Estão te ajudando. Né? Suporte. Isso, coisa que a gente não tem na internet. Não tem na internet. Né? Na internet então, você existe um é diferencial, sozinha. né? De atender As presencial. Não, as ideias. super, né? Os acessórios, a mesma coisa. Né? Eu fui lá, se eu não tivesse aquela assessoria, vamos dizer assim, das vendedoras que me venderam, eu não teria como. E uma coisa ter. que eu prezo muito, eu vejo que é exclusivo da Fontes, é essa assessoria. A gente sim. tem muito isso. Por exemplo, a pessoa conversa com a gente, tenta muito entender o que o cliente quer. Às vezes a pessoa vai fazer uma unidade, mas eu prezo em fazer aquela unidade para aquela pessoa. Sim, e assim, vocês trabalham, às vezes, muitas vezes também com sonhos, né? Isso. Convites, né? isso. Assim, convite de uma festinha. Vocês já fizeram pra mim Já, do aniversário do do Eduardo? Eduardo, já. Né? E aí o Eduardo tinha umas ideias assim, tipo, mirabolante. Já teve um Isso. aniversário que foi de skate. Isso. Né? Então, quer dizer... Não achava nada, Não às vezes. achava nada, Tem que fazer. absolutamente, né? E Isso. vocês fizeram pra mim. um Isso, convite, a foi gente muito tenta, lindo. assim, falar a verdade, agradar o cliente assim, ao máximo. E arrasam. E as meninas são muito boas. Todas que passaram por lá, assim, sem brincadeira, eu sempre Muito tive sorte. atenciosas. Muito atenciosas. São Elas mesmo. delas, sabe? Aham. É delas São mesmo. mesmo. Elas atendem bem, elas procuram, até mesmo porque elas ficam, né, com medo. Não, Adriana, aconteceu isso, às vezes acontece algum problema, elas vêm cheias de medo, né? Aham. Porque elas não querem magoar o cliente hora nenhuma, né? Maravilhoso. Muito pelo contrário, até prefiro que os clientes procuram elas, porque elas são muito habilidosas. São. E eu tô. Às vezes muita coisa eu faço. Eu mesmo pego a mão na massa mesmo. Mas eu tenho que pensar, eu tenho que pagar, eu tenho que comprar, eu tenho que ter outras coisas. Então, às vezes, eu não posso estar ali o tempo todo, sabe? Você tem que gerir, né? Eu tenho que gerir. Então, O assim, negócio. então às vezes eu tenho que delegar. Mas assim, eu até gosto, porque elas têm muito bom gosto. Tem mesmo. Muito tem bom mesmo. gosto. Sempre trabalharam muito. Muito direitinho. bem. Todas que passaram lá. Todas foram embora e acho que todas, assim, graças a Deus eu mantenho uma amizade muito boa com todas. Michele foi minha aluna, Não, maravilhosa. Michele maravilhosa. Carlinha. Carlinha Arruda, Tamara Arruda foram maravilhosa. pro banco. A Isabela. Aham. Nossa, gente, tinha tanta gente que passou. A Kelly, da Antecipar. Foram muitas que passaram ali, muito boa. E a Soraya foi, passou ali, saiu, voltou. Aham. Tá Soraya é comigo um braço direito, né? Braço direito, Você é esquerdo. louco. Aham. Perna direita, esquerda, é tudo. Soraya é maravilhosa. Ela é desde tudo, sempre. ela é, e ela concilia também, viu? É outra que Ela tem tem gêmeas, 3 né? filhos, não, tem 2 meninas com 1 ano de diferença, tem um menino Ah, novo. não são gêmeas? Não Eu jurava são. que elas são- que E elas as eram. meninas, e ela corre pra cá, ela corre pra lá com aquelas meninas, e ela faz tudo, viu? Maravilhosa. Ela é Superman, Soraya. eu falo. Soraya. Ela é arrasa. Superman. É mesmo. É mesmo, muito. E eu acho que a gente se dá muito bem por isso. Aham. Porque temos a mesma proposta mesmo de vida, sabe? O mesmo objetivo, Mesmos valores. os mesmos valores e as mesmas ideias. Então isso é muito bom. Maravilhosa. Aí dá certo. As que estão lá hoje também são muito boas, Giovana, Slaila. Fofas. E tenho as que passaram, se eu esqueci de alguém, gente, mas é muita gente. Eu também não lembro de tudo. Também não lembro, é muita gente, mas Muita assim, gente. todos. Os Aham. meninos, né? O Cadu, o Helto, a Yara, a Daniela, muitas meninas passaram Muitas, lá, né? muitas. 34 anos. É são muita gente. 34 dias, passou. né, Adriana? E todas, graças a Deus, Thalia, todas ficaram assim, saíram assim, de boa. A Alice, não posso esquecer da Alice, foi madrinha da Alice de casamento. Maravilhoso. Gente, Todas. a gente vai dar mais um tempinho de intervalo comercial com os nossos patrocinadores. E agora estamos finalizando o programa e quero fazer uma última pergunta para a Adriana. Adriana, se você pudesse escrever uma mensagem de WhatsApp e essa mensagem ser enviada para todas as empreendedoras do mundo, o que estaria escrito nessa mensagem? Agora você me apertou. Bom, vou falar assim, o que eu penso, tá? O que eu acho correto. Que eu gostaria que falassem comigo, eu falo. Eu penso assim, que, Gisele, a gente tem um objetivo na vida, todo mundo nasceu com um propósito de vida mesmo. Então, todas nós já nascemos vencedoras. Toda empreendedora, seja onde ela estiver, ela já é vencedora. Só dela ter começado, ela já é vencedora. E eu acredito que cada uma de nós tem uma luz. Cada uma. E para você brilhar é só ir para frente. Não ofusca a luz de ninguém, não.
todo mundo junto vai para frente. Eu penso assim, é para frente, para o lado, direita, esquerda, ok, para frente. Para trás, não. Ontem passou, muro aqui, novo dia. Nova meta, começa tudo de novo, deu errado, começa de novo. E essa luz mesmo, acho que todo mundo deve manter essa luz sempre acesa mesmo. Seja, se começou um negócio, pode começar 10 vezes, não tem problema. Já são vencedoras só de ter criado, pensado em criar alguma coisa. Então, eu acredito que, principalmente as mulheres, né, são muito vencedoras. Eu acredito no ser humano e acredito nessa luz que todas nós temos. Você, eu e nós somos únicos, tá? Verdade. E pra frente, sempre pra frente. Esse é o que eu acho, né, gente? Eu não sei se eu vou conseguir mas a atingir, ideia é o que você acha atingir o que vocês, o coração de vocês, o que vocês têm em mente pra frente, mas é o que eu penso. E eu Viva vou levar- hoje, não olhe para ontem. E eu vou levar um ensinamento daqui para minha vida. A partir de amanhã eu levanto todos os dias e vou falar, hoje é um novo dia. Isso Eu mesmo. vou ouvir a sua voz aqui no meu Hoje ouvido. é um novo dia. Hoje é um novo dia. Vamos começar tudo de Tudo novo. de novo. Vamos maquiar, vamos acordar, vamos arrumar e arrumar por dentro e rezar também, né? Eu acho que a oração é muito importante. Eu falo para os meus meninos, sabe? Eu acho muito importante na vida de todo ser humano. Do empresário qualquer um que empreenda nisso também. Eu acho interessante. Na própria vida, né? Na própria vida, no próprio espiritualidade. ser, na espiritualidade mesmo. Aí acaba que você fica por dentro e por fora. Então você pode pôr uma roupa simplesinha, mas você fica bem, porque você está bem por dentro, está segura. A luz brilha. A luz brilha. E a luz brilha para todo mundo. Não precisa derrubar ninguém para crescer. Empreendedor, estou preocupado com isso, com aquilo. Não, gente. Foca no Viva a seu. sua própria luz, vai para frente. Sempre para frente. É o que eu acredito. Maravilhosa. Obrigada. Adriana, quero te agradecer. Muito obrigada. Eu sei que para você aceitar meu convite, né, foi uma coisa tipo, né? Você não esperava. Não esperava nunca, né? porque- Aceitei, tá vendo, gente? Ó, Gisele não Valorizem. confiou, eu aceitei. Não é não confiar, minha filha, é porque Não, mas realmente, assim, eu falei, Não vai. pelo jeitinho dela, eu falei, não vai. É inibida. Mas eu tinha É tanta inibida. fé, mas eu tinha tanta fé que eu falei, eu vou chamar, né? Mas eu gosto de conversar. Quem me conhece. Não, você gosta de sabe. conversar, mas eu achei que você não viria por causa da Ah, câmera. Da câmera, né? Mas tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mas muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Não, eu que Obrigada. agradeço por estar aqui com tantas celebridades. Ai, meu Deus. vão Obrigada vir por, aqui, né? por fazer parte da minha vida há tantos anos. Há tantos anos. Obrigada por permitir que seu filho fosse amigo do meu filho há tantos anos. Muito obrigada de coração. E a gente encerra esse programa do Dia das Mães com essa mãe maravilhosa, empresária, empreendedora. Muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui e até o próximo programa.